Fala, seus lindos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem simples, bem direto. Aqui a gente vai falar sobre considerações de backup pro Availability Groups, beleza? Vem comigo então, vamos lá dar uma olhada. Olha só, eu tenho aqui minhas máquinas virtuais, onde eu tenho um laboratório, né, um AD de laboratório rodando, e eu tenho duas máquinas aqui que fazem parte do meu Availability Group, beleza? Aí eu estou com o Management Studio aberto nessas duas instâncias, né? O nome delas é SQL Inst. Cada servidor tem a sua instância local, né? A sua instância nomeada, e são instâncias, de novo, como é o Availability Group, são instâncias locais, tá? Eu não estou misturando Availability Groups com Failover Cluster Instance ainda. Ainda não chegamos nesse ponto. Sucesso? Então olha só, o que eu tenho aqui? Aqui, ó. Essa é a minha primeira instância, né? É a minha primária. E saca só. Aqui no AG Lab 01 eu tenho primária, secundária é o meu Lab 02, e aqui eu tenho as bases de dados que estão dentro desse Availability Group, tá? As outras bases de dados que estão aí não fazem parte desse Availability Group. Beleza? Até aqui acho que sem grandes novidades, né? Aí eu gostaria agora de chamar a atenção de vocês para um negócio aqui, olha só. QuickTime, cadê você? Olha só. Então, vocês estão conseguindo ver aqui na tela da gravação aqui, né? Na minha tela do vídeo aqui, uma tela em branco, né? A gente vai começar a fazer uns rabiscos bem loucos aqui. Olha só. Pessoal, é o seguinte, eu tenho então dois servidores, certo? Esses dois servidores têm um SQL Inst, cada um. SQL Inst, cada um, certo? Até aqui, acho que sem grandes novidades, né? Legal. Aí, assuma o seguinte, ou pensa o seguinte, eu tenho nesses dois servidores uma base de dados de disponibilidade, né? Que eu vou chamar ela aqui de DB1, e aqui eu tenho ela sendo replicada, certo? Lembra do Availability Group? Ela sendo replicada para DB1 também. Até aí também acho que esse aqui é o primário, essa réplica primária, essa aqui é a réplica secundária. Sucesso? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ou que a gente tem que chamar a atenção, é o seguinte. A Microsoft, em 2012, quando ela lançou essa feature, né, quando ela lançou a feature de Availability Group, de Always On Availability Groups, o que a Microsoft falou? Bom, você pode tirar, por exemplo, o seu backup daqui, se você assim quiser. Seu backup, então, pode ser tirado da sua réplica secundária. Você não precisa onerar mais a sua réplica primária para fazer o backup. E isso realmente é verdade até certo ponto. Veja só. Backup full. Eu tenho que tirar o backup full da base. Certo? Aqui eu consigo tirar um backup full. Sucesso? Tem. Sucesso. Aqui, eu consigo tirar um backup full da base? Fica a pergunta para vocês me responderem. Eu consigo? Muito bem. Quem respondeu que não, falou certo. Não é que eu não consigo, é que eu preciso colocar uma cláusula aqui na réplica secundária, que é a cláusula de copy only, tá? Por conta dos LSNs, beleza? Eu tenho que manter então essa cláusula de copy only para um backup full na minha secundária. Até aí não tem problema nenhum, não tem grandes problemas eu tirar um backup de copy only na minha secundária, ok? Sucesso! Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática, tá? Mas por que não? Qual que é o problema, ou qual que é a limitação do backup copy only, pessoal? A limitação do backup copy only
limitação, né? Se é que existe, se é que eu posso usar esse termo, limitação, é que depois eu não consigo fazer um diferencial, né? Então aqui diferenciais não funcionam, não existem. E você não consegue combinar uma coisa com a outra, né? Então você não consegue tirar um backup full aqui e depois um backup diferencial daqui, sendo que você não tem o backup full daqui, certo? Esse backup diferencial vai se referir, digamos assim, literalmente a este backup full daqui, ok? Tá claro, pessoal? Acho que deu para entender, né? Como que isso funciona mais ou menos, ok? Então, assim, o primeiro backup vai ter que ser feito, o primeiro backup da base, né? Lembra que você precisa tirar um backup full da base quando ela está em modo, quando ela foi trocada de modo simple para o modo full, para você efetivamente colocar a sua base em modo full, certo? Para você efetivamente colocar a sua base em modo full, você tira um backup full dela, certo? Bom, aí quando você tirou esse backup full, esse backup passa a valer como a base para os próximos diferenciais. Lembra que o backup diferencial, ele é cumulativo, certo? Então, o segundo backup diferencial que você tirar aqui, ele diz respeito, ou você consegue restaurar ele direto a partir desse backup full. Você não precisa restaurar um e o outro, que nem o backup de log, que é o meu próximo assunto. E o backup de log, nesse cenário aqui que a gente está vendo nesse desenho, e o meu backup de log, como é que fica, Marcelão? Olha só, galera. Se eu jogar... Vou jogar uma outra cor aqui para ficar mais bonitinho. Olha só. Então, se eu jogar um backup de log aqui, sem copy only, ele vai funcionar? Sim. Ele vai provavelmente, o primeiro logo depois do full, né? Ele vai se referir, né? Ele vai ser uma sequência direta desse cara aqui. Ok. Até aí sem novidade. E se eu tirar um backup de log aqui? Ele vai se referir ao quê? Essa que é aqui que está o pulo do gato, galera. Olha só. Eu consigo tirar backup de log nas minhas secundárias? Eu consigo, infelizmente. Por que eu estou falando infelizmente? Porque isso eu vou usar uma frase em inglês, isso é error prone. É muito fácil, é muito simples de você cometer um erro administrativo aqui. Porque esse backup de log não se refere a esse backup full aqui. Tá? Esquece essa ligação, porque esse backup full aqui está sendo usado como copy only. Tá? Então esse backup de log, ele está se referindo a esse backup full aqui. Tá ok, pessoal? Aí, o que acontece? Vou dar um zoom agora no LDF, tá? No log, no arquivo de log. Zoom, 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 olha só. Palhaçada, né? Aqui, esse verdinho aqui é o arquivo de log, certo? LDF, beleza, pessoal? Vocês lembram desse conceito, né? E como eu tenho a base replicada do outro lado, no Availability Group, então eu tenho outro LDF. É uma cópia, quase que espelho, do primário, mas é uma cópia, certo? Não é o primário. É isso que eu quero dizer. Ok? Então, sucesso. Tirei um backup full, beleza? Aí tirei um backup de log. Depois desse backup full, eu tirei um backup de log. Aqui na primária. Aí o que vai acontecer? Ele vai pegar a porção, lembra da porção inativa do log? Vocês lembram disso, né? A porção inativa do log. Pegou. Levou isso aqui para um outro arquivo. Ou para o meu arquivo de backup. Que eu estou chamando aqui, que é um .trn da vida. Eu uso essa extensão. Muita gente usa, mas enfim, você pode usar a extensão que você quiser. Isso não é o caso. Aí vem o ponto chave aqui da coisa. Esse backup aqui, ele foi feito backup log. Esse backup foi feito com a cláusula copy only? Não! Esse backup foi feito normal. Backup log, já era. O que aconteceu? Vocês vão concordar comigo que ele vai limpar, o SQL Server vai truncar aqueles VLFs, certo? Os Virtual Log Files. Desde que o SQL Server não precise mais replicar esses caras para outro lado, enfim. O log reuse e o hdesk lá estava marcado como
oh meu Deus, estava marcado como backup, como log backup, certo? E aí, tipo, eu fiz o backup de log, aí foi para nothing. Simples assim, porque já foi feito o backup de log, certo? Aí que fica a minha pergunta, galera. O que vai acontecer aqui? Eu quero saber o que acontece aqui, nesse LDF. Pensa aí um pouquinho. Ele limpa também. Pra quem falou isso, meus parabéns. Pra quem não falou isso, não tem problema nenhum. Tá? Ele vai limpar também. Se você tirou o backup de log sem ser copy only, ele limpou também. E aí que tá. E se eu duplicar isso aqui? Mesma coisa. .ldf, .ldf. Ok? Transações aqui. Mesma coisa, uma coisa de cada lado, mesmíssima coisa. Tá? Aí, meus amigos, backup de log sem copy only. Ok? Pegou um pedaço aqui do log. Então, meus amigos, olha só. Aí eu tenho aqui a mesma situação, certo? Pegou um pedaço do log aqui, backup do log, e jogou para um ponto .trn. Ok? Beleza. Até aí. Aí o que vai acontecer com esse log aqui? Mesmíssima coisa. Limpou. Tá? Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque tem uma rotina de manutenção que a gente usa bastante em mercado, que é a rotina que o Ola Hallegren desenvolveu pra gente, que é um MVP super renomado. Ele criou uma rotinas de checagem, verificação de integridade, de atualização de estatística, atualização de índice, desfragmentação de índice. Ele criou uma automação incrível e é tudo open source. E entrem lá, se você não conhece, acessa lá olahallegren.com, que você vai encontrar. E se você não usa no seu ambiente, você não sabe o que está perdendo. Use. Pois bem, a rotina dele já leva em consideração a preferência de backup, no caso das réplicas de alta disponibilidade. Então você não sofreria desse problema automaticamente lá. Por que eu estou falando que isso é um problema? Porque ora você pode levar esse backup para um canto, para um disco, e ora você pode levar esse backup para outro disco. Isso aqui é disco X no servidor no SV01. Isso aqui é disco, sei lá, cara, Y no servidor SV02. Aí, meus amigos, a hora que você tiver que restaurar esse bendito desse backup, aplicando o backup de log, aplicando o backup full, jogando, sei lá, um diferencial, e aí jogando os backup de log, cara, você vai ficar caçando o backup de log? Não tem sentido, entendeu? Não tem sentido. O fato de poder fazer isso é um problema, digamos assim, administrativo. Não é um problema da tecnologia, é um problema administrativo, é um potencial problema, tá? Aí o que a gente faz, ou o que você pode fazer para evitar? Primeiro, usar a rotina do Ola Hallegren. Segundo ponto, né? Direcionar sempre que possível. Isso é mais para evitar erro humano do que outra coisa, tá? Direcionar esses caras todos, tudo que é backup da sua empresa, para um lugar só, para um bololô só. Aí depois vem uma outra rotina lá de fita, copia e leva fita de storage de backup, copia as informações, os arquivos que precisam ser copiados, que foram gerados pelas rotinas do SQL Server, e leva embora isso aí para um lugar seguro. Ok, funciona, né? O grande problema aqui é você ficar gerando backup em locais diferentes, certo? Aí tem uma outra funçãozinha marota. Na verdade, não é uma função, né? Na verdade, existe uma opção. Olha só. Existe uma opção aqui, ó. Existe uma opção no Availability Group, que é a opção de preferência e prioridade de backup, tá?
Agora, vamos lá para nossa demonstraçãozinha. Olha só aqui. Botão direito aqui no primário, né? No Availability Group primário, propriedades. Backup Preferences. Percebam que eu tenho algumas preferências aqui sobre onde ou em que lugar que devem ocorrer os backups automatizados. Backups automatizados são backups que vão levar em conta se essa réplica que está acontecendo no backup é a preferida ou não para se realizar o backup, ok? Você tem também a função aqui, função não, né? Você tem também uma prioridade de backup aqui se você quiser configurar isso também, certo? Mas basicamente a gente usa bastante essas opções aqui também, tá? Por padrão, o SQL Server já vem desse jeito aqui, tá? Ele já prefere uma secundária. E Marcelo, qual que é o jeito, né? Como que eu faço para ver se a réplica que está rodando aquele job de backup é preferencial para backup ou não, certo? Aí, pessoal, como é que eu vejo se essa base de dados está na réplica preferida para ser realizado o backup, por exemplo? Aí aqui eu tenho como verificar usando essa função aqui, ó, fn, Other Backup is Preferred Replica, e aí o nome da base, né? Entre as pinhas. Aí se a gente copiar isso aqui e for lá para a secundária, digamos assim, new query, certo? Aí você vê que ela sim, aqui é a preferencial. E aí como é que você usaria essa lógica aqui, né? Ou como é que você colocaria essa lógica aqui? Bom, como eu disse, o script do Ola Hallegrin já considera isso aqui tudo. O script do Ola Hallegrin já considera essa preferência, digamos assim, de backup ou não, tá? Se você quiser desenvolver isso, se você quiser colocar isso aqui, aí você faz igual tá lá na documentação, né? Aí você coloca, por exemplo, desse jeito aqui. Se essa não for a réplica preferida, saia. Ou possivelmente sem erro, né? Não precisa criar um erro para isso. Senão, beleza, sai e aí essa aqui vai ser a réplica preferida, então você faz o backup aqui. Tá? Se você está desenvolvendo o script de backup, alguma coisa assim. Beleza, pessoal? Isso é um dos pontos que eu queria deixar aqui para vocês. E aí, para ilustrar, né, para elucidar essa função, digamos, não essa função, mas isso aqui, ó, por exemplo. Esse comando aqui, isso aqui vai funcionar, tá? Independente da preferência de backup que o seu Availability Group tem, isso aqui vai funcionar. A menos que você use aquela funçãozinha lá para tirar fora essa execução aqui, certo? Então olha só. Antes da gente sair executando, deixa eu ver um negócio aqui. dbcc loginfo. Vamos selecionar a Grand Illusion. Aqui. Tá. Então, vocês estão vendo aqui que tem quase nada, né? Tem quase que nada aqui dentro de dados. Vamos crescer um pouquinho esse cara aqui. Random Data. Olha que legal. Então, pessoal, vamos dar uma enchida nesse log aqui. Volto daqui a pouco, a hora que acabar de encher. Beleza. Log info, né? 4 VLF sendo utilizados, ok? Show. Aí eu tenho 28% de utilização. Ok? Se a gente for para cá, eu tenho
executa os dois. 4 VLFs, 4 últimos VLFs, 28% de utilização. Ok? Aí, se a gente colocar aqui se a gente fizer aqui um backup, sem copy only. Sem copy only. Ele levou 2.504 páginas para esse arquivo de backup. Certo? Certo. Sei! Muito bom. Só que se vocês olharem aqui a utilização do Grand Illusion, conseguem perceber? Antes estava 30%, basicamente. O status aqui segue em 2, tá? Mas, vocês conseguem perceber que estava em 30% antes? Então ele limpou, ele realmente pegou essa porção do log, essa porçãozinha que estava inativa do log, e jogou pro arquivo de backup que eu gerei, certo? Aí, olha só, 28%, certo? Não é 30%, 28%, né? Então vamos executar de novo isso aqui, tá? Limpou, 6%. Legal? Sim! Muito bom. Olha só. De novo, vou inserir mais esses 5 mil registros aqui. Beleza? De novo. Executa aí. Bom. Executou. Legal, legal. Tá tudo usado, basicamente. Ele não usou as outras partes, ele usou outros, né? Ele usou outras partes, quer dizer. Aí a gente tem aqui no Grand Illusion 33% de utilização. Sucesso? Bueno, aí se a gente vier para cá, pro secundário, né? Você vai ver também 33,39, mesma coisa. Certo? Basicamente a mesma coisa. Aí se eu fizer esse backup de log, só que agora lá no secundário, olha o que vai acontecer com o primário. Beleza? Olha só. Então, pessoal, agora se eu executar o backup no lado do secundário, veja só. Processou, levou para lá o arquivo. E aí, olha só, Grand Illusion 0,15% de utilização. Vamos olhar o primário agora, como é que tá esse status aqui. Desceu aqui. Aqui, ó. Lembra que estava 30 e poucos % Então, esse que é o problema. Quer dizer, problema administrativo, digamos assim, né? Não é um problema da tecnologia em si. É um potencial problema administrativo. Por quê? Você pode acabar, depois que você monta o Availability Group, você pode acabar não percebendo que você está rodando backup de um lado e backup do outro lado. E esses backups não têm a cláusula copy only em um dos lados. Ou ele está levando o backup para locais diferentes. Aí quando você precisar fazer um restore, você vai ver que tipo teus arquivos de backup estão em um canto, de um lado e outro lado. Vai ser uma salada, vai ser um saco para você poder recuperar isso do jeito certo. Então, algumas coisas, né, algumas considerações. Usa a função do Other Backup is Preferred Replica. Usa essa função se você quiser, né? Se você desenvolve os scripts de backup da sua empresa, usa essa função para poder verificar se você está na réplica preferida, digamos assim, na réplica preferencial, né? Para executar o backup. E usa também, usa o Ola Hallegren, claro, usa o script dele, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês vão ver o link desse cara. Usa ele, usem realmente. E outra coisa que vocês podem fazer também é fazer backup só em uma, certo? Não tem problema nenhum você fazer backup full, por exemplo, um backup full só na primária, por exemplo, e fazer outros backups, e tirar todos os backups de log na secundária. Não tem problema nenhum vocês fazerem isso, tá? Assim, honestamente, muito poucos casos eu vi um backup de log atrapalhar o processamento online. Poucos casos. Eu já vi muitos casos de backup full atrapalhar esse processamento.
mas poucos casos eu vi backup de log atrapalhar esse processamento. Poucos casos. Pode acontecer, mas são poucos casos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pouca coisa justifica você executar backup no secundário. Pouca coisa. Depende muito do ambiente. Teu ambiente tem que ser muito, muito, muito concorrido para você ter que ficar jogando as coisas no secundário, tá? Mas você consegue, você pode. A única questão é que fique esperto, você não vai conseguir fazer backup full, sem copy only nos secundários. Você não vai conseguir fazer backup diferencial nas secundárias. Backup full sem copy only e backup diferencial só no primário, ok? Backup de log vai funcionar com copy only, sem copy only, em qualquer lugar, ok? Ah, eu evito isso aqui com copy only. Se eu usar um copy only aqui, segue com o mesmo espaço. Lembra disso? Olha só, vou colocar mais 5.000, vou encher um pouco mais o log, beleza? Para ter alguma coisa para ele fazer backup, tá? Deixa ele encher aqui, a gente já testa isso. Beleza? Olha só. Então, se eu executar aqui o log space da vida, que grande illusion, 27%, certo? Legal. With copy only. Copy only, certo? 27,5%. Beleza? Aí, se eu vier aqui de novo no log space, ele pega a cópia daqueles dados que estão no log, nos VLFs do log, joga pro arquivo, mas ele mantém no log, ele não trunca, ele não limpa, ok? Aí funciona, aí também serve. É a tal da cópia de segurança da cópia de segurança. Funciona de boa. Tem vários clientes que a gente atende que estão desse jeito, que tem backups sendo executados em tudo que é lado. E um backup, uma rotina de backup é a rotina principal para poder evitar que o log estufe, né? Enche e exploda, né? Essa que é a questão. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários aqui se você ficou com alguma dúvida. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto. E, enfim, se você gostou, deixa seu joinha. Se isso te ajudou de alguma forma, compartilha com os amigos, deixa teu joinha por aí. Beleza? Porque isso é importante para mostrar para o algoritmo do YouTube que esse assunto é relevante e que pode ajudar outras pessoas. Beleza, pessoal? Fico por aqui, é isso. Abraço e bons estudos. Fui!